Então, seguindo aqui, eu vou pedir para Renatinha fazer umas considerações finais aí que ela julgar conveniente. Depois esse papo que a gente teve aí passou por tudo, passou por tanto assunto que daria para aprofundar em cada um deles, mas sem poder, né? Senão a gente vai fazer um episódio de 10 horas aí para a turma. Então, Renatinha, tá contigo e depois vamos seguir para nossa perguntinha do café. Bom, primeiro eu acho que cabe um agradecimento para o Marcelo, né, que topou gravar com a gente domingo de manhã. A vida é tão corrida, né? Às vezes a Sim. gente precisa fazer algumas adaptações, como gravar no domingo de manhã. Então, primeiro, Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por ter trazido tanto conhecimento para essa conversa, que mais uma vez nos mostrou que direito não é só processo, não é só papel, pilha de processo, juiz, audiência, que também tem um lado social muito importante e que fazer um curso de direito também passa por advogar, julgar, ser Ministério Público, mas também passa por um outro olhar muito importante, que é de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acredito que a empresa que tu criou, Marcelo, da questão da inclusão social, extremamente importante para os dias de hoje, já na época em que tu criou a empresa, ela é, e cada vez ela é mais importante. O teu olhar empreendedor e acompanhar a tua carreira e o teu crescimento também foi extremamente importante no dia de hoje. E alguns pontos filosóficos que tu nos traz para refletir, eu acho que a reflexão continuará certamente no resto da semana, principalmente sobre a questão da estruturação e do viés das coisas. Te agradecer muito pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, na verdade, foi um enorme prazer aí poder conversar com vocês. Eu acordo nesse horário, mais ou menos, no domingo mesmo, se não foi exatamente diferente, talvez estivesse correndo ao invés de falando com vocês ali, fazendo uma corridinha um pouquinho mais estendida, mas que pôde ficar para de tarde e poder conversar agora foi super bacana também. Show de bola. Não, o Marcelinho, ele salvou a pátria, né? Porque a gente tava precisando gravar para ontem, e aí ele já topou rapidão, assim, então nos salvou nessa. Bom, eu vou seguir para a pergunta, a famosa pergunta do café que a gente tem quase todo episódio, né? Sempre que tem um participante novo, a gente tenta fazer. Acho que teve uma ali que escapou, mas aproveitando que hoje tu tá aí como o entrevistado do momento, e fazer a perguntinha, para quem nunca ouviu ela nos nossos episódios anteriores, funciona assim. A gente pergunta para a pessoa com quem ela tomaria um café por cerca de meia hora ali para bater um papo, sentar, tomar um café tranquilo, conversando. E aí o convidado, né, que está aqui, pode escolher qualquer pessoa, seja ela uma pessoa viva, uma pessoa morta, uma pessoa fictícia, mas alguém que realmente essa pessoa daria o valor de ficar ali meia hora batendo um papo. Então, essa é a pergunta, e agora te vira aí, Marcelinho. Essa pergunta é muito boa mesmo. Agora, quando a gente estava comentando disso, fiquei assim, nossa, ao mesmo tempo que não vem alguém que seja a primeira pessoa assim, de bate-pronto, vem tanta gente, e aí fica até difícil de escolher. Como a gente está tendo essa conversa aí sobre sociedade, direito, futuro e tudo mais, e eu acabei citando ela, eu vou escolher o Aristóteles, porque eu acho que alguém que conseguiu criar uma ideia que se mantém séculos e séculos depois, vale a pena tentar descobrir se ele achava que a ideia dele ia se manter séculos e séculos depois, né? Às vezes a gente faz algumas coisas que a gente não tem dimensão de onde elas podem parar, e fiquei, depois do nosso bate-papo aqui, com um pouco de curiosidade para tentar entender se efetivamente, quando ele teve as ideias que ele teve, ele imaginou que alguns séculos depois estaríamos falando sobre elas num episódio de podcast baseado no direito, onde a gente falou de empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, e de alguma maneira ele ainda está pautando, né? Então, eu particularmente não tenho a impressão de que nenhuma das ideias que eu vou conseguir produzir na minha vida estarão sendo discutidas no ano de 3000 e alguma coisa. Fica a minha curiosidade para saber se ele, antes de Cristo, tendo as ideias dele, imaginava que em 2021 a gente estaria falando sobre algumas das frases e alguns dos conceitos que ele tirou da cabeça. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse escolhido do Marcelo?
Eu só queria dizer que é surpreendente essas respostas, né? Porque tu pode imaginar 1000 coisas, mas, por exemplo, eu jamais imaginaria que o Marcelo escolheria esse café e que café. Se sobrasse 5 minutos, eu também quero participar. Mas eu poderia ser só ouvinte, não quero nem falar, quero só ouvir. Não, e o que o Marcelo falou me lembrou que lá no na primeira vez que eu perguntei, ou foi no episódio, talvez, com o pessoal se eu não me engano, foi com eles, o pessoal que a gente estava falando sobre concursos públicos, que a gente falou. Eu lembro que eu mencionei, tá em algum lugar isso, que eu achava que as pessoas iam escolher sempre assim, filósofos, Aristóteles. Eu devo ter falado Aristóteles em algum momento. Então, finalmente chegou alguém que escolheu um filósofo do tamanho do Aristóteles, né? E o comentário que eu faço é realmente, lendo hoje em dia, tanta gente falando sobre o futuro vai ser de tal jeito, as coisas mudaram muito, o mundo está todo mudado, era da informação e tal, e pensar sobre esse cara aí que tu mencionou, o Aristóteles, que foi uma pessoa que, meu Deus, né? Tu imagina quando tu pensa nele, tu lembra daquelas imagens assim, né? O preto e branco, as coisas de gesso na Grécia, uma coisa muito antiga, assim, uma tecnologia nada comparado com o que é hoje, e o cara ter tanta noção. Eu tenho como a cadeira mais legal que eu fiz na faculdade de Direito, eu tenho como a de Filosofia do Direito, que foi lá no último semestre com um professor fenômeno, se a gente vai tentar chamar ele também, o Gercinho. Fenômeno a aula dele, eu achei espetacular, e ele conseguia puxar filosofia e Aristóteles e a turma toda de um jeito para a atualidade, assim, que tu fica assustado, como é que pode, né? Como é que pode ter tanta ligação e os caras ter uma visão tão boa do negócio que seria, né? Ele nem estava prevendo o futuro, mas dá para encaixar tudo no que eles falavam no que é hoje, então realmente eu tiro o chapéu demais. E esse café tinha que ser gravado e virar podcast. Concorda, Endurance? Fala No aí. máximo, eu ia fazer uma pergunta, porque eu sou bem isso, eu queria ficar ouvindo ele. Ia ser interessante mesmo. Bom, então feito agora, passado pelo Aristóteles, eu vou puxar o momento das dicas finais e encerramos o episódio. Qualquer dica pode ser, né? Enfim, está bem aberto. Qualquer dica de cada um de nós, pode ser uma, duas, enfim. Alguém quer começar aí? Posso começar. Eu vou indicar 3 livros. Na verdade, que eles de alguma forma vão se linkar a todo o nosso tema aqui. 2 deles eu já falei durante o episódio, que é A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, O Futuro do Capitalismo, do Paul Collier, e o último, que foi de um dos comentários ali do Marcelo, eu me lembrei do Efeito Lindy, que é o do Nassim Nicholas Taleb, que é Arriscando a Própria Pele. Então, o efeito Lindy é as empresas se prolongarem no tempo e o tempo ser o fator predominante para essas empresas, não só o propósito delas se perpetuar no tempo. Muito bem. Agora, quer falar o teu aí, Renatinha? Posso falar, porque o filme já está pronto. Então, a minha dica de hoje é O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme do Netflix, que conta a história de um menino do Malawi, que é um menino muito pobre, e que ele descobre uma forma de trazer água para a população lá, que passava tanto tempo, período de seca. E eu acho que esse filme é muito importante porque ele nos vê de uma certa forma o empreendedorismo e o não desistir diante das dificuldades que são nos impostas, às vezes, pela vida ou por alguma circunstância que nos foge. Muito bom. Marcelo? Bom, a minha dica, assim, já que me cabe fazer alguma nesse momento, é ler 10 páginas por dia. Eu acho que tem tanta gente que fala sobre várias coisas, se alguém conseguir ler 10... Eu não conheço ninguém que leia 10 páginas por dia de livros que se arrependa disso. Tem tanta dica complexa, mega estruturada. Eu acho que se alguém conseguir fazer uma coisa tão simples quanto essa, provavelmente vai poder aproveitar. Se conseguir fazer mais, melhor, mas acho que isso aí já é um belo começo para quase qualquer coisa. Essa dica vai para ti, Alemão.
Substitui um podcast por ler uma meia hora ali um livro. Ela vai com força, tanto que depois que eu convidei o Marcelo, eu lembrei dos podcasts que ele já tinha feito aqui com o Ministério Cast, que é do Xixa e né, meu irmão, e também com o pessoal ali do No Máximo 20, que eu já citei aqui, que eles são lá da Anshan também. E eu não lembro em qual deles que ele dá a dica, acho que é no do Ministério Cast, que ele dá essa mesma dica de ler 10 páginas, que ele não conhecia ninguém que lia e tal, e se arrependia disso e tal. E depois que eu ouvi ele falando isso, eu me pirei mais ainda, porque o que não falta é livros aqui, o que eu mais tenho e tal, só que eu tava numa adaptação de rotina que me fazia acabar escutando muito mais podcast, para mim era muito mais fácil as coisas que eu tava fazendo em casa e tal, botava o fone, só que agora passei numa mudança aqui e realmente diminuiu muito a quantidade de podcast, eu não tô mais conseguindo ouvir tanto podcast, e aí ontem de tarde, eu realmente talvez embalado pela dica do Marcelo, eu peguei. Agora a gente está com uma rede aqui, colocamos rede no AP, e aí deitei na rede, fiz chimarrão, rede, coloquei uma musiquinha de fundo e fiquei ali mais de hora deitado lendo e me fez muito bem. E então a dica do Marcelo aí já tá, viu? Já tô sendo convertido, mas eu pretendo voltar para os podcasts, viu? Me aguardem. E então agora eu vou embalar já na minha dica, que é o livro que eu estava lendo ontem, que eu acho muito interessante. Esse cara eu acho muito inteligente e tal, e ele foi mencionado aqui, né? Até nesse último assunto que a gente falou do Marcelo, da questão de empresas ou pessoas por si só, né? Seguindo a questão mais de freelance, que vão acabar as empresas como elas são hoje, e ele menciona isso na parte inicial do livro. É o Thiago Matos, o Vai Lá e Faz, o livro dele, e aí tem um subtítulo que eu não tô achando aqui, talvez se eu procurar melhor, mas enfim. E outra dica é também de livro, e eu não sei por que diabos eu lembrei disso agora, durante o episódio, mas se eu não me engano foi tu, Marcelo, tu confirma aí para mim, que indicou pro Preto, meu irmão, e acabou que o Preto levou lá para casa, e eu e o Xixa também lemos toda a saga, que é do Ramsés. Confirma para mim se foi tu que indicou para ele. Cara, é muito alta a chance de ter sido, porque esse é um livro bem antigo, e quando tinha, eu acho que era na faixa de uns 10 a 12 anos, que ele era lançado a cada 3 meses, ou 6 meses, sei lá, em Porto Alegre, e eu ficava esperando o dia, eu sabia o dia que ele ia ser lançado, aí eu ia na Saraiva, que era, eu acho, no Praia de Belas, na época ali, ia lá e comprava ele no mesmo final de semana. Então eu fiquei alguns anos falando sobre esse livro aí, e é bem possível que eu seja pelo menos parcialmente culpado aí por essa indicação. Com certeza foi, porque agora que tu estava falando, eu lembrei, caramba, eu acho que foi o Marcelo que indicou pro Preto e por isso que chegou em mim. E eu ia mencionar essa questão toda de ler livros, realmente é uma coisa que eu gosto bastante, mas acabou que eu fui deixando fazer e não coloquei mais a minha rotina, não fiz mais de separar um certo tempo para ler. E eu peguei muito gosto pela leitura com o Harry Potter, né? Sou muito, muito viciado, já falei várias vezes. E também acabei lendo depois Senhor dos Anéis e tal, essas ficções. Mas essa do Ramsés, eu já mencionei aqui também o Percy Jackson, que é a história mais de mitologia grega, né? E é um pouco mais infantil até. Mas a história do Ramsés eu achei fenomenal. São 5 livros, se eu não me engano. E aí conta a história do Ramsés, né? Tem ficção junto, enfim. Mas eu achei muito legal, porque eu peguei muitas noções daquela religião, né? Daquele momento da história, que eu não tinha nenhuma, e naquela historinha de ficção, tentando vincular muito com a realidade, acabou que eu peguei muita noção naquela época do que era o Egito, de como é que eles entendiam os deuses. Muito legal, a história é muito bem escrita, muito bem feito, eu recomendo bastante a saga que o Marcelinho nos indicou lá na infância. Eu até doei esses livros aí, eu nem tenho mais, eu acho que eu doei lá no aniversário do Felipe Drebs também, que a gente pretende convidar aí, um amigão nosso do Ministério Cast. Ele fez um aniversário de se doem livros e tal, e eu, se eu não me engano, eu doei os Ramsés. Pena que eu não tô com eles aí para poder ler de novo. Vai, tem 5 livros mesmo, e, bom, eu sou suspeito para falar do Felipe, né? Outro amigaço. Esse aí é parceirão. Então tá, gente, era isso. Terminamos as dicas. Alguma fala final ou podemos encerrar por hoje? Temos um episódio. Para mim, podemos encerrar. Foi um ótimo episódio. Deu meio-dia, né?
A gente só não se apresentou. Deu meio-dia, a gente encerrou, então já estamos com fome e era isso. Só agradecer, então, Marcelinho, a gente que agradece para ti, que foi uma conversa espetacular. Com certeza dá vontade de ter mais alguns, de repente, mais para frente, para o pessoal não enjoar também, a gente chama de novo. Combinado aí, vai ser um prazer sempre conversar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Olha, de repente até a gente convide ele para participar junto com o Thiago Breyer. Vai ser legal fazer essa troca. Ia ser massa mesmo, se ele topar. Vamos marcar. Vamos lá, me digam datas e se vocês quiserem ali, estou à disposição. Show de bola. Então tá bom, encerrado o episódio por hoje. Bota a vinhetinha. E agora vamos fazer a apresentação, cada um dizendo eu sou tal pessoa e alguma coisa. Pode ser? Tu já tem tua frase aí, Induz? Não pensei. Então eu vou começar com a minha, para já dar o início. Vamos lá. Eu sou o Fernando Kaiser e o lado negro da força está tomando conta. Estou virando leitor de livros e abandonando os podcasts, infelizmente. Ou felizmente, quem sabe. Eu não sei, eu tô com zero criatividade hoje. Tá. Eu também. Quer fazer a tua, Marcelo? Qualquer coisa a gente grava depois também. Eu não tenho nenhuma frase boa agora, não tô ainda com ela na ponta da língua. Então, vamos pensando aí que logo vem. Se mencionar aí, agora não vou poder atender. Se mencionar os assuntos, eu peguei, puxei aqui e mandei até o que eu anotei durante. Tem bastante coisa. De repente um pontinho aí. 5.000 empresas. Eu ia te perguntar agora, fora do ar, Marcelinho. Tu falou 5.000 empresas envolvidas no ecossistema da Anshan, mas é só no Rio Grande do Sul ou no Brasil todo? Brasil, isso é Brasil. São 4.000 e poucos associados e quase 2.000 startups conectadas. Então, uns 4.000 e poucos associados, quase 6.000 se a gente conectar todas as startups estão juntas, um pouquinho menos de 5 se for considerar as associadas exclusivamente. Eu vejo que vocês sempre colocam que Sempre não, né? Mas seguido que os guri colocam ali que a Anshan daqui ganhou o prêmio e tal. Mas ela não tem em todos os estados, né? É aqui, São Paulo. Tem 15 operações no Brasil. Vários estados, mas não são todos. No norte não tem, na verdade. E alguns estados do Nordeste. O resto, quase tudo tem. Top. E aí uma vez o cara veio lá, não lembro quem que era o cara, queria colocar a Cat. Acho que tu falou com o Preto também. Colocar na Anshan e tal. E aí eu fui falar com o Preto sempre naquele, muito caro. Não, nem sabia o valor, eu acho. Eu podia ter entrado, ia tá falando sobre inovação como ninguém aí. Foda. Imagino muito o Preto falando isso. Eu sou uma pessoa relativamente mão de vaca, mas o que o Preto é... o que a família Kaiser como um todo é especial. Nem se compara. O Preto é um exemplo de mão de vaquismo e de empreendedorismo, né? Que dirá lá na volta da arena, vendendo ingresso. Muito ingresso comprei dele. Na frente da Isa, ele se transforma. A Renatinha que não foi lá ainda comprar o ingresso dele. Não. Mas é que eu não preciso comprar, né? Ah, é? Só por isso. Tem que ir lá na frente do bar só beber com a gente e conversar, então. Até o Marcelinho e o Indruz já devem ter se visto várias vezes lá, só não se conheciam. Ah, possivelmente. Se ele frequenta a Isa, possivelmente a gente já se viu lá. Mas... Não tanto, né, Marcelinho? Eu vou menos vezes na Isa do que vocês vão, na verdade, né? Mas já passei lá em alguns jogos mais importantes que eu chegava um pouco mais cedo, aí eu dou uma passada lá para falar com vocês. O Kiko já deve ter falado assim, ô Marcelo, vou te mostrar onde é que fica a arena, vem aqui. Muitas vezes. O bar da Isa é um que não fica na rua principal e é na frente de uma praça? Isso. Esse mesmo. Eu ia nele quando meu irmão estava aqui ainda. Ô, Renato, já pensou em alguma... Cara, eu pensei. Eu tô ruim. Nada a ver o que eu vou dizer, mas já pensei. Vai, Grêmio, fala áudio. Vamos Tricolor. Pode ser. Vamos Tricolor, Copa do Brasil.
Ah, já sei o que eu vou falar agora. Vamos gravar o da viu? Renatinha. Olha aí, ó. Já sei. Vamos- Falou, obrigado, Kaiser. Já sei. Vamos gravar o da Renatinha depois o teu, então, Andres. Aí o Marcelo vai pensando por enquanto. Posso ir? Eu sou Renata de Magalhães Dreyer e estou tentando descobrir o meu círculo dourado. E eu sou Anderson Indruziak e nada mais importa hoje porque é dia de Grêmio. Aí, olha só. Vamos lá, então, vou também aqui. Eu sou Marcelo Rodrigues e tenho interesses que vão da filosofia e inovação, tentando aprender um pouquinho em cada coisa e dando uns chutes meio aleatórios. Boa! Feito, time. Muito bom. Depois eu vou. Foto. Depois eu faço um print da tela aí. Tá. Tá? Né? Até é meio ruim achar o print da tela quando a gente não tem. Quando a gente não faz pose, né? Não fica todo mundo bonitinho. Então vamos aproveitar agora, fazer aqui o print agora para eu poder divulgar depois. O Indruzi tá com a mesma camisa que a minha? Sim. Ah, olha aí. Ô, alemão, falhou, Eu tô de Eu speedrunner. ia com a branca. Tá, então tá. Vamos Apareceu. fazer uma posezinha. Feito. Valeu, gente. Obrigado, Bom Marcelo. domingo. Obrigado, pessoal. Bom domingo e hoje é Grêmio. Seremos campeões. Deus quiser. Graças a Deus. Feito. Tchau, tchau. Beijo. Falou. Tchau.